Aleluia, glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler é um texto que tem os seus segredos embutidos nele. A Bíblia diz em Jó, capítulo 12, versículo 6, que Deus ama quem os provoca. A Bíblia diz que Jó é um provocador de milagres. Jó, você conhece a história e já ouviu várias pregações sobre a vida de Jó. Jó perdeu tudo que tinha. Perdeu os 10 filhos, perdeu os bens, perdeu a riqueza, tudo que Jó tinha, Jó perdeu. Só que a Bíblia vai dizer que este Jó, ele continua provocando a Deus, reivindicando de Deus o que ele perdeu. E a Bíblia diz que todo aquele que é provocador, todo aquele que reivindica de Deus, Deus coloca tudo sobre as tuas mãos e dá a estas pessoas segurança. Perceba que o texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que Jesus está entrando em Cafarnaum. Jesus entrou várias vezes em Cafarnaum, e todas as vezes que Jesus entrava em Cafarnaum, havia milagres, havia prodígios, havia sinais. Mas o texto que nós acabamos de ler, segundo alguns historiadores, Jesus está na casa de Pedro. Existe uma casa em Cafarnaum que é a casa de Pedro. Segundo uma outra corrente teológica, a casa onde Jesus tem o hábito de parar em Cafarnaum é a sua própria casa. E eu não quero me ater a isso, se a casa era de Jesus ou se a casa era de Pedro. Segundo os estudiosos, esta casa, ela tem cerca de 22 cômodos. E é aquela casa aonde aqueles 4 homens abriram o telhado e desceram com um paralítico, ao ponto dele sair daquele ambiente andando. Perceba que quando Jesus está entrando em Cafarnaum, apresenta-se a Jesus um centurião, um homem que tem autoridade sobre uma região da Roma. E é bem verdade que esse centurião agora está se apresentando diante de Jesus, porque alguma coisa que está acontecendo na sua casa está fora do seu controle, está fora do seu domínio. Então ele se apresenta diante de Jesus, independente da sua patente. A patente do centurião não é a patente de alguém que tem costume de estar se dobrando diante de Jesus, mas aquele homem sabe, porque ele é um homem também de autoridade. Ele dá ordem aos seus soldados e eles vão. Ele dá ordem aos soldados que estão no campo e eles vêm. Então ele se apresenta a Jesus, e quando o centurião se apresenta, a Bíblia diz que ele vai começar a provocar o milagre para que entrasse na sua casa. Perceba que no versículo de número 5, a Bíblia está dizendo que o centurião está implorando e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama e paralítico, e sofrendo horrivelmente. Perceba que não é hábito do centurião parar Jesus na entrada da cidade e implorar. Existem momentos na nossa vida que clamor não vai resolver. Existem momentos na nossa vida que lágrimas não vão resolver. Mas quando eu leio esse texto, eu vejo um centurião implorando. Você sabe o que é implorar? Ele está dizendo: eu não arredo daqui enquanto o milagre não entrar na minha casa. Eu não arredo o pé enquanto a bênção não for ordenada para dentro da minha casa. O centurião está dizendo: eu tenho um criado lá e ele está horrivelmente ou terrivelmente enfermo.
enfermo, paralítico, não tem como ele sair daquela localidade. Mas a Bíblia diz que o centurião quebra o protocolo. Eu remandar a súria, e ele vai implorar. Oh glória, Deus está dizendo para algumas pessoas: quer provocar Deus, implore, porque Ele é poderoso para movimentar os céus e trabalhar ao seu respeito. Derramante e de folha. Sabe por quê? Que tem hora que os milagres não entram na subquiminácia, em vidas, em lares. Por quê? Porque muitas vezes falta quebrar protocolo. Esse homem está quebrando um protocolo. No pique a folha, ele está se dobrando diante de alguém que ele entende que é maior do que ele, e ele está dizendo: eu estou aqui implorando porque o meu criado jaz doente, jaz paralítico, e eu só vou sair daqui quando o Senhor liberar o milagre. Jesus vai olhando a atitude daquele homem, porque Jesus tem as suas formas de trabalhar, e dentre elas, quando nós nos achegamos a Ele, Ele faz um mapeamento, Ele faz uma leitura daquilo, da forma que estamos chegando a Ele. A Bíblia diz, no capítulo 12 de Mateus, que havia uma mulher com fluxo de sangue. Ela tem uma necessidade, e ela vai provocar, porque uma multidão cercou Jesus. Não tinha como aquela mulher tocar, não tinha como aquela mulher entrar. Mas ela, no seu pensamento, ela está dizendo: se eu apenas tocar a orla do seu vestido, eu serei curada. Ao ponto que quando ela toca, Jesus diz: para todo mundo aí, porque alguém me tocou. Quem é? Os discípulos: uai, mestre, tem uma multidão te apertando, te comprimindo, e o Senhor quer saber quem tocou? Não, porque quem me tocou me provocou. Quem me tocou reivindicou de mim, soremaia téria, aquilo que só eu posso fazer. Você conhece a história, a mulher foi curada. O centurião está agora, ele abriu mão da sua patente, da sua posição na sociedade, e ele está diante daquele que pode mudar o quadro da sua casa e levantar o seu servo, o seu criado. Jesus te trouxe aqui para dizer para você que quando você entra diante dele, ele tem poder para resolver qual seja a circunstância, a situação, o vale, o deserto, a enfermidade. Ele tem poder para reverter e te dar vitória. Ele tem. E é por isso que o centurião vai nele. Só que o que me chama a atenção é que Jesus olha para o centurião e diz assim: eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. Jesus só falou isso: eu irei curá-lo. O problema é que muitas vezes Jesus fala, se manifesta, se revela, e a gente não consegue crer
naquilo que Ele está falando, naquilo em que Ele está liberando, naquilo que Ele está fazendo, porque aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou, para aqueles que esperam no Senhor. Eu irei curá-lo, ponto final. Jesus não mandou por vírgula, Ele diz: eu irei curá-lo. Se Jesus disse que ia curá-lo, se Jesus falou para você que vai fazer, por que que as dúvidas entram? Por que que os questionamentos entram? Por que que os conflitos internos são instalados, se Jesus disse que vai fazer? Apóstolo, é porque o Senhor não sabe da batalha, da adversidade, do vento que eu tenho enfrentado, e tem hora que eu acho que Jesus não vai fazer. Mas Ele disse que iria curá-lo. Ele disse que ia restabelecer o criado. Então aquilo que Ele falou para você, Ele está dizendo: é só você entrar para reivindicar. Eu vou abrir os céus, e os céus vão começar a descer tudo aquilo que está preso. Eu vou repetir para ver se você pega. Os céus está dizendo: eu estou esperando você reivindicar aquilo que é seu, não aquilo que é dos outros, mas aquilo que é seu. Os céus quer que você reivindique, os céus quer que você peça, os céus quer que você clame, os céus quer que você ore, os céus quer que você chore, os céus quer que você implore, para que os céus se manifeste e responda a você. Ora maia teria la sawa, churibi kewa sawadai, jora mai de renúncia, jurimi kel flaite, mentri ala sub, canto de camanasséria. Os céus está se movimentando, e os céus movimentando está dizendo: é só você implorar que eu desço, é só você clamar que eu desço, é só você gritar que eu desço, é só você se consagrar que eu desço, é só você chorar que eu desço, é só você no pique alamaia me adorar que eu desço. Oriminaga xanderemaya toreia uiderrécia comontria, eu irei curá-lo. Quem falou para você não foi homem. Homem fala e volta para trás. Agora Deus fala e está falado. Deus não dá uma palavra e volta a ela. Não, não. A Bíblia diz que jamais Ele lança a palavra e ela volta vazia. O que Deus fala, está falado. O que Deus te prometeu, está prometido, e ponto final. O que Deus falou, apóstolo, mas parece que o negócio está estreitando. É Deus dizendo: eu quero que você desça ao nível de implorar, porque quando você descer o nível e começar a me implorar, os céus vão se abrir e eu vou manifestar o que você precisa. Aí o centurião, homem de autoridade, olha para Jesus e diz assim: Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Eu moro aqui pertinho, conjectura para não ferir o texto. Eu moro aqui pertinho, mas não precisa do Senhor ir lá em casa. Libera apenas uma palavra. Vou repetir para ver se você entende. Não precisa do Senhor ir pessoalmente lá em casa. Se o Senhor liberar a palavra pela boca do profeta, pela boca do atalaia, pela boca do intercessor, pela boca do profeta, pela boca do anjo da igreja, pela rebaraçal matéria, eu tomo posse aqui e vivo lá na minha casa.
Libera uma palavra. Porque eu creio aqui que se o Senhor liberar, o meu criado estará curado. Libera aqui, porque eu já tomei posse da cura do meu criado. Pode liberar, Senhor. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu também tenho autoridade. Eu dou ordem e acontece. Sabe qual é o problema? Deus lhe deu autoridade, mas você não consegue dar ordem ao mundo espiritual ao seu respeito. Deus já te deu autoridade desde quando você entregou a vida para Jesus. O problema é que não se usa autoridade para ativar o mundo espiritual. Ontem nós estávamos ministrando na Príncipe da Paz do meu querido Abraão, pastor Antônio, e fui surpreso porque havia alguns amigos que foram nos honrar ali, dentre eles o apóstolo Hélio e a bispa, sua amada esposa, e Deus derramou algo surreal naquele lugar. E quando terminou, ele disse assim: apóstolo Denis e apóstolo Hélio, os senhores ativaram na vida do povo. Agora eu quero que os senhores ativem na minha vida o que está desativado. Porque o ministério apostólico ativa o que está desativado. Esse homem está dizendo isso. Eu tenho autoridade, mas eu sei que o Senhor também é homem de autoridade. O Senhor libera, eu tomo posse e acontece. Porque eu dou ordem aos meus soldados e acontece. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A Bíblia diz: pois também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. Ao outro: vem, e ele vem. Ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam. Então, Jesus, quando é parado na porta da entrada de Cafarnaum pelo centurião, tem gente que está seguindo ele. Aí é o momento em que Jesus está ouvindo o centurião, observando os que seguem, e ali ele vai aplicar algo muito forte. O que, apóstolo? Ele vai dizer aos que seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Fé não compra, fé não passa cartão, fé não é pelo meu nível social, fé não é pelos recursos que entram na minha casa, não. Fé, eu tenho ou não tenho, eu creio ou não creio. E a fé daquele centurião, que não era crente, porque a Bíblia diz que ele não era crente, a fé daquele homem, Jesus está pegando quem segue ele, está dizendo: está vendo? Não me segue, não anda comigo, não me acompanha, mas a fé dele, nem em Israel eu achei fé parecida com essa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque muitas vezes se caminha com Jesus e a fé não é elevada. Por isso que Jesus para e vai ensinar os que seguem. Não adianta vocês me seguirem e não terem fé. Eu quero que vocês me sigam, eu quero levar vocês para o céu, mas eu quero que vocês tenham fé. Quem está comigo, diga glória a Deus. Existe fé natural e fé sobrenatural. Fé natural, todo mundo nasce com ela. Agora, para tocar os céus, tem que ser fé sobrenatural. E é por isso que esse homem está implorando, que a fé dele
tem a capacidade de tomar posse do milagre com uma palavra. Quem já entrou no culto e o pregador liberou uma palavra, ele tomou posse e ele passou a viver aquilo que foi liberado? Deixa eu ver. Olha aí. Uma palavra. Se eu estou ligado, sintonizado no culto, a palavra é liberada, eu abraço ela pela fé e digo: já estou vivendo, Jesus. É aquilo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, mas é relai jore merecia. Fé. Fé. Quando você precisa avançar para reivindicar de Deus aquilo que é seu e não consegue, é porque a sua fé está limitada. A minha irmã disse para mim: Denis, a mãe está sofrendo muito nesse processo. Eu digo: filha, estamos aqui na retaguarda de oração. E ela dizia para mim: eu não sei se é porque eu estou no processo, mas eu não consigo mais ver algo surreal acontecer e a mãe sair desse estado. Eu digo: filha, eu entendo, porque você está no processo. E quem está no processo, muitas vezes, vendo alguém sofrer no processo, a fé vai ser abalada, mas a fé está aí dentro. Não deixe que as impérias, as batalhas arranque a sua fé. Não deixe que circunstâncias arranque a sua fé. Fé. Deus quer que você ande por fé e não por vista. Mas como é que eu entendo isso? Tendo uma vida de busca. Se eu não buscar, irmão, eu me torno alguém natural dentro da casa do Senhor ou carnal. Gente natural e gente carnal. Vai entender alguma coisa da fé? Não. Aí alguns vão dizer: não, é porque eu não consigo crer. Não, é porque o seu nível natural e carnal impede Deus se revelar ou se manifestar a você e você entender que é Ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus está se manifestando, só que você está tão natural que você não está vendo que é Deus que está se manifestando. Você está tão carnal que você não consegue compreender que é Deus que está falando, que é Deus que está te pedindo algumas coisas. E aí o que acontece? Eu bloqueio a minha fé. O homem, o centurião, Jesus está dizendo: olha, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse-lhe Jesus ao centurião. Jesus está dizendo o quê? Vai vir gente do Oriente e do Ocidente, mas não vai sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Vai ter que ser lançado fora. Mas esse centurião, Narabassuri Candanévia, ele será memorial, ele será alguém que nós vamos deixar registrado que a fé dele, com apenas uma palavra, posso falar? Existem palavras que matam, mas existem mais palavras que produzem vida. E você precisa viver mais com as palavras que produzem vida. Mas lançaram a palavra, ela só tem poder se você deixar ela descer para o seu coração. E essa luta, ela é sua, ela é minha, porque nós ouvimos muitas coisas todos os dias. Mas quem decide se vai descer para o nosso coração é a gente.
isso aqui no meu coração não vai reinar não. Vai embora. Em nome de Jesus, sai. Aqui você não vai fazer morada. Quem está comigo, diga glória a Deus. Aí Jesus diz ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. Jesus está dizendo: não vai precisar de eu ir lá? Não. Eu já creio que a hora que o Senhor liberar a palavra, ele vai estar curado. A Bíblia diz que na hora que Jesus libera a palavra, o menino é curado na hora. Jesus libera a palavra. Quando o centurião chega em casa, ele pergunta: que hora que esse menino levantou? Tal hora. Foi a hora que Jesus liberou a palavra. Foi a hora que Jesus disse: seja conforme a tua fé. Duas coisas para me terminar e orar por você. Você só chega onde estão os teus sonhos. O homem luta, mas só vai chegar aonde estão os seus sonhos. E existem etapas de sonhos que dependem da nossa fé. Tem coisa que é com o nosso suor, tem coisa que é com a nossa sabedoria, com o nosso conhecimento, com o nosso entendimento, mas tem coisa que é com a nossa fé. Tem um menino que canta assim: ó, fé mais fé, amor mais amor, quem não tem pede o Salvador. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Ele. Você quer se tornar alguém que dobra diante dEle e vai vendo as coisas acontecendo? Use a sua fé. Talvez você entrou aqui, já clamou, já orou, já chorou. Falta agora implorar. E quando você implora, não é assim? Lembra eu esqueci o nome da varoa aqui. Eita. Lembra da mulher que chega diante de Jesus e diz: olha, os cachorrinhos comem do que cai da sua mesa. Ela está se implorando, irmão. Se humilhando em alto nível. Qual é o problema de se humilhar diante de Jesus? Nenhum. Porque na medida que você se humilha, a Bíblia diz que Ele vem e exalta. Alguns entenderam. Na medida que você se humilha, Ele vem e exalta. Aí o texto diz que Jesus sai daquela localidade, o menino está curado. O menino está. Aí ele chega na casa de Pedro, líder da igreja, em Jerusalém. E a sogra de Pedro está com febre. A sogra de Pedro está com febre, acamada e ardendo em febre. Jesus pega na mão dela. E a Bíblia diz que a febre foi embora. A sogra de Pedro agora está curada. No mínimo, a sogra de Pedro estava reivindicando de Jesus: Jesus, o Senhor cura tanta gente, cura eu também. O que é uma febre para o Senhor? Para o Senhor que cura câncer, cura AIDS, cura tantas enfermidades, o que é uma febre para o Senhor? Porque quando nós vemos Jesus curando uma febre, Ele está mostrando para nós que Ele cura coisas grandes, mas Ele também cura coisas pequenas. Ele cura uma febre, mas Ele cura uma AIDS. Ele cura uma dor de cabeça, mas Ele também tem poder para arrancar enfermidades de níveis e graus maiores.
Então ele cura a sogra de Pedro. E eu termino o texto. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Alguém estava provocando ele para ele se manifestar. Que nível que você tem provocado a Deus, reivindicado Deus, aquilo que é seu? Senhor, é meu marido. A salvação precisa chegar lá. Senhor, é minha esposa. Senhor, é o meu filho. Senhor, é a minha filha. Senhor, é o meu patrão. Senhor, é a minha patroa. Senhor, é o meu amigo. Em que nível você provoca Deus? Pastor Ronaldo esteve com a gente aqui na convenção, sábado. Vai estar pregando na igreja de Marilândia. E nós lemos, eu li 2 vezes, depois ele leu o livro sobre jejum. Um homem que jejuou 40 dias sem água. 40 dias sem água. Ele chegou aqui na convenção no 19º dia de jejum. Ele e a bispa, ele e a pastora Débora. 19 dias, um na água e outro no seco. Agora pensa quando acabar isso. Ele disse para mim que era 21 dias, mas ele quer chegar nos 40. Quando acabar isso, no nível que ele está descendo, imagine quando ele começa a reivindicar de Deus. Deus diz, não tem como eu prender isso aqui não. Ah, o demônio tal prendeu lá. Não, manda, dá ordem ao anjo e quebra aquilo lá. Porque o nível que ele desceu de humilhação, de consagração e derramou aos meus pés, eu estou trazendo tudo aquilo que eu estava preso. Tudo aquilo que havia se perdido. Que 2022 não seja um ano que você veja as coisas de braços cruzados, mas que seja um ano que você diga, eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer o meu papel. Quem está comigo, diga glória a Deus. Eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o meu papel. O meu papel eu vou fazer, a minha parte eu vou fazer, porque a de Deus, Ele sempre vai fazer. Se coloca sobre os pés. Eu quero orar com você. O que é que você precisa reivindicar de Deus? É você e Deus agora.